Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Que saudade, né? Eu estou, pelo menos, com muita saudade, porque ficamos algum tempo fora do ar, por conta de férias, aquelas coisas todas. Mas a gente está voltando, e voltando com um programa reformulado no seguinte sentido. O cenário, você vai ver, é o mesmo, porque não é o cenário que fala, somos nós, né, os apresentadores e os entrevistados, mas o interessante vai ser o conteúdo, porque a partir de agora a gente vai valorizar, priorizar muito mais ainda opinião das pessoas que são convidadas para vir ao programa. Vai ser um programa, então, de opinião, vai ser de entrevistas, vai ser de debates, mas nunca vai ter um formato fixo, aquele formato engessado. O programa vai mudar a qualquer momento, dentro do mesmo horário do programa. A gente pode começar de um jeito e terminar de outro. Mas é o que você, telespectador, eu tenho certeza, espera. Porque opinião, nos dias de hoje principalmente, é muito importante, ainda que você não concorde com ela. Você pode ter opinião completamente contrária à dos nossos entrevistados, mas isso é bom, porque estimula você a exercitar o seu cérebro, a sua memória, a sua sensibilidade, para você ter uma posição definida na sua vida. Então, daqui partem as informações para você, aí em casa, onde quer que você esteja, para que você reflita sobre os assuntos que a gente discute aqui. E claro que num dia como hoje, a gente não poderia deixar de tratar aqui no programa da grande manchete nacional e até internacional. Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Julgamento que começou a ser feito hoje na primeira turma do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Claro, você já andou vendo muita coisa durante o dia, né? Esses depoimentos, esse julgamento está acontecendo desde a parte da manhã. E as coisas foram se sucedendo. E a gente espera falar um pouquinho sobre cada uma delas com os nossos convidados que nos dão prazer da visita. Eles vão trazer as opiniões deles sobre este assunto, ainda que não sejam totalmente opostas, mas são opiniões que vão despertar a sua opinião, que eu quero ouvir através do nosso WhatsApp, que eu dou o número daqui a pouco. Mas eu começo apresentando ele, que tem uma opinião formadíssima, opinião clara, inconteste, ele vai às últimas consequências por conta da opinião dele. Ele que é deputado estadual e tem um histórico, né, de firmeza nas opiniões. E a gente imagina que hoje não vai ser diferente. Deputado estadual Amaury Ribeiro, que é do Partido União Brasil. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Goiás. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui, falar com vocês, principalmente sendo entrevistado e conduzido por você. Opa, muito obrigado. Obrigado, é um prazer recebê-lo. Também está aqui participando do programa, depois de muito tempo também, que não participava dos meus programas. É um grande amigo que eu tenho há décadas. É uma das primeiras pessoas que eu conheci logo que cheguei a Goiás, e lá se vão 50 anos? 50 anos. Ele que é professor, é advogado, historiador, defensor convicto da monarquia, mas observa todos os regimes para ter opinião formada também sobre todos eles e vai nos dar agora uma visão de professor, uma visão de advogado e de historiador sobre julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Estou falando de Habib Thamer, o Badião, professor Badião. Tudo bem, Badião? Tudo bem. Uma boa noite a todos vocês. Nós vamos discutir alguns temas. É importante que você nos ouça, faça a sua convicção e forme sua opinião. Para que isto aconteça, eu coloco à sua disposição o nosso WhatsApp. O número está na tela, 982003223. 982003223. 982003223. Coloque, por favor, logo no início, o seu nome e onde você mora para que a gente possa identificar você melhor, tá bom? O Boa Noite Goiás já está no ar. Muito bem, então nos próximos 57 minutos a gente vai falar sobre, em especial, né, tem outros assuntos também que a gente vai colocar em discussão, até por sugestão de você, telespectador, que quiser fazer isso.
Mas hoje, o assunto principal no nosso programa, no Brasil inteiro e em boa parte do mundo, é o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu quero ouvir, se os senhores puderem sintetizar, vou começar pelo senhor, deputado, o senhor que é enfático, se o senhor puder definir em uma frase curta, julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é o que para o senhor? A maior farsa que eu já vi nesse país, se não for a maior farsa do mundo. É essa a frase. É essa a frase. Você concorda? Você em casa? Ou discorda? Mande a sua mensagem 982-00-3223 do nosso telefone. Professor Badião, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é o quê? Ridículo, imoral, inconstitucional. E esses julgadores tinham que estar todo mundo preso, porque eles estão fazendo uma coisa que me prejudica muito como professor. Como é que eu entro em sala de aula para falar sobre Constituição com a meleca dessa acontecendo no Brasil? O senhor dá aula de Constituição? Fala Dou sobre também, isso? claro. Ainda que eu não sei sua formação específica, né? Mas o senhor sempre passa pelos assuntos, né? Claro, eu sou professor de Direito Constitucional, participei da Constituinte, redigi parte da Constituinte e assisti o dia em que o Ulisses Guimarães levantou para ir conversar com o presidente José Sarney, e o José Sarney perguntou se ele queria ser presidente da República. Ele falou, quero. Então volta lá, tira o parlamentarismo, volta para o presidencialismo, dá mais um ano de governo. Como ele era o chefe do MDB, ele voltou e fez. Não, você vai levar o rascunho e pronto, está aqui. Eu tenho a foto dele com o rascunho que veio do Pentágono americano. Ele foi, levantou aquela porcaria e falou, nossa Constituição. E a Constituição que nós temos hoje é que dá força para um Xandão fazer o que está fazendo. Fica a briga entre os dois poderes que governam, e na verdade quem está governando é o Supremo Tribunal. Pois é, mas o senhor parece que gostou de ter feito parte da discussão, da elaboração dessa Constituição, é isso? No início foi ótima. Sim, mas depois piorou por quê? Porque tirou o parlamentarismo e entrou o presidencialismo. E para o presidente da República não deram poder, deu só representatividade. E o poder ficou no Congresso Nacional. O que é que o senhor defende, deputado Amaury? Eu defendo... Parlamento, presidencialismo? Não, eu defendo o presidencialismo, mas desde que as leis sejam seguidas e cada macaco no seu galho. O executivo faça o seu trabalho, o legislativo faça o seu e o judiciário também. Agora, o que nós estamos vendo é o judiciário atropelando o legislativo e o executivo. Nós não temos mais autonomia, nós não temos mais direito à fala. Eles reescreveram. Seu Badião, não é mais aquela Constituição que o senhor ajudou a escrever. O STF reescreveu a gosto e modo o que querem. O que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro, o que está acontecendo no Brasil, desde a prisão de Daniel Silveira, que está preso desde 2023, um deputado federal, por falas, o que não é crime. Aí ele foi preso por crime de opinião. Não existe na Constituição esse crime, seu Badião, crime de opinião. Não existe. Nós temos um deputado federal que foi preso, está preso, sem direito a nenhuma remissão de pena, e temos assassinos, né, corruptos aí, como esse presidente que aí está, e todos os seus que foram delatados, que roubaram desse país 42 bilhões de reais, que devolveram bilhões do nosso dinheiro roubado e agora estão soltos como inocentes e inocentes indo para a cadeia, como as pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, que na maioria não quebraram, não fizeram nada de errado, escreveram ali de batom, agora uma garrafinha d'água, um batom é arma de crime, é arma de punição, passível de punição para o STF. Então o que nós estamos vendo no Brasil hoje é uma farsa montada que começou quando soltaram esse corrupto nesse país, esse descondenado. Aí começou o maior golpe dessa nação. E esse golpe se estendeu quando planejaram e fizeram uma montagem de um 8 de janeiro. E nós sabemos qual que era o intuito, Paulo. Era chegar no dia de hoje. Eles queriam, de alguma forma, ligar Jair Messias Bolsonaro a um crime. Estão ligando a um golpe que nunca existiu. Tentaram ligar ele na importunação de uma baleia, depois num cartão de vacinação. Tentaram o deixar inelegível por uma reunião com embaixadores, mas soltaram um cara corrupto,
nesse país. Então não dá para entender o que está acontecendo nessa nação, sinceramente. Vamos tentar entender com a sua ajuda, telespectador. Você manda a sua mensagem, a gente registra aqui, tá bom? WhatsApp sempre aparecendo na parte inferior da tela e do vídeo, 98200-3223. Coloque seu nome e onde você mora, tá bem? Eu quero ouvir agora, então, o professor. O senhor é professor de Direito Constitucional? Também. Também? Direito Processual do Trabalho e Direito Constitucional. Tá bem. Eu quero saber o seguinte, uma avaliação do senhor sobre esses 5 crimes pelos quais Bolsonaro está respondendo. Primeiro deles, organização criminosa armada, pelo qual ele pode pegar até 20 anos. O senhor concorda? É uma organização? É criminosa? E, principalmente, é armada? Deixa eu fazer uma análise para você, Paulo Bering, e a Mauri e telespectador. Lá atrás, quando Getúlio Vargas suicidou, tinha uma mentira igualzinha essa, uma narrativa mentirosa. Havia uma briga entre Lacerda e Gregório, que era o segurança do presidente Getúlio Vargas. Uma briga entre, um negociava coisa sexual entre as mulheres deles. Essa briga terminou numa tentativa de assassinato, do Gregório tentando assassinar Lacerda, e essa culpa espelhou em quem? Em Getúlio Vargas. Getúlio acabou assumindo porque a Globo jogou em cima do Getúlio a obrigação de responder por isso, porque ele é um assessor de Getúlio. Não, porque Getúlio. Estão fazendo a mesma coisa que estão fazendo com Bolsonaro. Não houve golpe, mas eles criaram a narrativa. Um procurador da República descompensado, imoral, faz uma narrativa, pega lá da Polícia Federal. Por que a Polícia Federal fez um processo? Sabe por quê, Mauri? Porque o delegado da Polícia Federal foi lá na porta do quartel e prendeu aquele povo. O delegado da Polícia Federal faz o que o Xandão manda. Sabe por quê? Porque ele não tem inamovibilidade. Ele não tem proteção no trabalho dele. Aí a politicagem interfere. Inamovibilidade é o direito que ele tem de não deixar o local em que ele está trabalhando com o trabalho dele sem a anuência dele. O juiz tem, o promotor tem, o delegado não tem. Por isso que a política que manda lá, por isso que o Xandão faz o que quer da Polícia Federal. Professor, mas explica lá. É uma organização? É criminosa? Não. E é armada? Onde é que está? Onde é que está? Você ouviu arma nessa manifestação? Mas o que eu quero... Assim, Paulo, você falou aqui que ele está sendo condenado por 5 crimes. Eles estão condenando. Eu queria que você lesse os 5 crimes. Todos são ligados a um golpe que não existiu. Então, eles construíram a narrativa de um golpe. Agora estão condenando ele por 5 crimes dentro de um golpe que não existiu. Ao contrário do ladrão de estimação dessa turma que defende esses canalhas, que foi condenado pelo o Mensalão, pelos Correios, pelo Petrolão, por receber propina da JBS, da Odebrecht, por receber um sítio Atibaia, por receber de propina uma cobertura. Então, o presidente, que alguns idiotas defendem, que é um ladrão condenado em todas as instâncias e seguiu todas as instâncias. Primeira foi condenado, aí depois um colegiado na segunda instância o condenou também, depois foi validado pelo STF. Agora, Bolsonaro não. Ele está sendo julgado por uma única instância, por um juiz, que para mim não é juiz, porque eu não sei se ele tem concurso público, ele foi indicado politicamente, né? Ele está sendo julgado por quem também se diz vítima. Então, Alexandre de Moraes, em todos os processos que ele julga, pelo menos na maioria que eu tenho visto, ele é vítima, ele é o acusador, ele é o investigador e ele é o juiz. E aí fica fácil demais se fazer uma justiça na visão deles e de quem defende esse tanto de canalha e o que vem acontecendo nesse país. Nós estamos perdendo a democracia nesse país e vocês, alguns idiotas, estão batendo palma para isso. Tá bem, vamos lá. Deixa claro. O deputado é enfático. Se você conhece o deputado, já sabe disso. Né? E claro que ele sabe, tanto quanto o professor Badião, que eles são os responsáveis pelas opiniões deles. Claro, né? Tanto claro, o professor quanto o deputado. São opiniões deles, eu não emiti ainda opinião nenhuma e quero ouvir a sua, telespectador. Deixa-me ver aqui no outro telefone, porque é neste aqui que eu recebo. Está aqui, William Alves Lima, do Jardim Novo Mundo. Opinião do William. Tudo isso não passa de uma ditadura criada por Lula. É a opinião de telespectador e eu quero ouvir a sua opinião para que a gente possa
também registrar. Vamos ver. Como é que é? Posso ler todas que vierem também, Claro, falando do senhor? Se me xingar, eu xingo de volta. Deixa-me ver aqui o nome desse telespectador aqui. João. O Amauri, como é que é? É esse aí. Tá cego, né? Porque o mundo inteiro viu a quebradeira. Esse chapeludo não pode mais ser político. É o João de Guapó. João, quem não pode ser político é os bandidos que provavelmente você defende. Você provavelmente é eleitor do Lula, defende bandido, defende ladrão. Eu não defendo. Quebradeira por quebradeira, as pessoas que você defende do SMT destruíram Brasília em 2017. Destruíram 5 ministérios, atearam fogo nos ministérios, colocaram fogo em carros, agrediram e feriram policiais. E isso foi uma manifestação pacífica, provavelmente, aos seus olhos. O que aconteceu em 8 de janeiro, sim, houve um crime de baderna, quebradeira, mas não é todo mundo que está lá que cometeu esse crime. E esse crime tem que receber a punição devida. Não 17 anos de prisão para uma mulher, mãe de família, que escreveu, perdeu mané numa estátua. Talvez se fosse a sua esposa que tivesse feito isso, a sua opinião era diferente. Tá bem. Luciano Elvésio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. Boa noite também aos convidados, deputado estadual Amauri e o professor Badião. Fico feliz pelo retorno do programa. O público goiano estava sentindo falta. Que bom, Luciano. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E ele quer fazer uma pergunta aos senhores dois. E eu desde já me permito aqui pedir para a gente dar uma enxugadinha nas respostas, porque o tempo vai embora logo e tem muita gente participando e eu não quero deixar ninguém de fora. Mas a pergunta é a seguinte. Hoje, houve também no Senado entrevista do ex-assessor Eduardo Talhaferro, e ele mostra provas de todo o engodo feito no STF nos relatórios pós-dia 8 de janeiro. Só isso, Só isso em país sério anularia as prisões do Alexandre de Moraes. Ele seria julgado e preso, opinião do telespectador. Parabéns pelo retorno. Obrigado, anularia Luciano. Tudo o que ele está fazendo, o levaria para a cadeia. Porque o que ele está fazendo é um absurdo. Ele está ferindo toda a área jurídica desse país. Ele tira o direito dos advogados defenderem os seus clientes. Então, o que nós estamos vendo dentro do STF é a maior ditadura que eu, com 52 anos de idade, jamais havia visto nesse país ou qualquer outro lugar. Vamos lá, mais telespectadores participando. Eu vou correr para ir registrando aqui. Deixa-me ver, não colocou o nome, eu tenho que ir lá no perfil para ver. Lucimar Souza, de Melo. E ela mandou um boa noite. Cadê aqui? Lá embaixo agora. Que bom ligar a TV e ver você, Paulo, atuando. Obrigado, Lucimar. Bom retorno, não fique longe de nós. Espero também que não, né? Espero que não. Vamos lá. Telespectadores. Como é que é? Cadê aqui? Pois é, não era esse mesmo. Cadê o nome? Não colo... Por favor, quando você mandar a sua mensagem, coloque o seu nome no início. Fulano de tal, setor tal ou cidade tal. Fica fácil, a gente já coloca o seu nome e todo mundo vai saber que aquela opinião é sua. Mas vamos lá, aqui, vou ter que ir no perfil. A gente perde um tempão danado, professor. Procurando. Danilo Souza, vamos lá. Que está falando para o senhor. Prego mais. Fala para esse peão de apartamento parar de chororô, lugar de bandido é na cadeia. Não era esse mesmo pessoal que está reclamando hoje de ditadura, que estava pedindo a mesma ditadura em 2023? Não, deixa eu falar para vocês. Nós não pedimos ditadura, não. Nós queremos e queremos ainda moralizar esse país. Vocês estão enganados. Ditadura é o que nós estamos vivendo. Nós queríamos liberdade. Liberdade que nós sempre tivemos nesse país. Até mesmo quando vocês, eleitores do PT, diziam que existia uma ditadura, nós tínhamos mais liberdade do que estamos tendo hoje. Tá bem. Vamos lá então, vamos ilustrar um pouco essa conversa nossa aqui, até para ter assuntos interessantes, para que a gente possa desdobrar aqui no estúdio com a sua participação também. Vamos pegar um trechozinho, por exemplo, do Alexandre de Moraes, na abertura desse trabalho de investigação, de julgamento, na verdade, de Jair Bolsonaro, um trechozinho do que ele falou, que consta do relatório que ele apresentou, que vai ser depois votado. Vamos ver. Os pontos da alegação final foram: 1. A estruturação e atuação de organização criminosa que teria ocorrido entre o período do meio do ano de 2021 e o início de 2023, com o claro intuito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência
inteligência, estruturou e executou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022. Ainda salientou a Procuradoria-Geral da República que a organização criminosa liderada pelo ex-presidente da República, em conjunto com integrantes do alto escalão de governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, estruturou e mobilizou de forma sistemática gentes, recursos e competências do Estado brasileiro à revelia do interesse público, para propagar narrativas enganosas, assim como para provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias. A Procuradoria-Geral da República, em relação às preliminares suscitadas pelas defesas dos réus sobre incompetência para julgamento do feito, arguição de suspeição e impedimento, violação ao duplo grau de jurisdição e falta de acesso às provas dos autos, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que todas essas alegações já haviam sido superadas pela primeira turma desse Supremo Tribunal Federal no momento do recebimento da denúncia. Especificamente, em relação à alegação de defesa de Anderson Gustavo Torres, suscitando a nulidade do depoimento dos comandantes das Forças Armadas, sob o argumento que teriam sido impropriamente induzidos na fase investigativa, a Procuradoria-Geral da República refutou a alegação, destacando que não houve qualquer irregularidade. Também em relação à alegação do réu Jair Messias Bolsonaro de nulidade da citação, uma vez que ocorreu durante a sua internação hospitalar, a Procuradoria-Geral da República rebateu a alegação, salientando a presença do réu em todos os atos da instrução e acompanhado de seus advogados regularmente constituídos. Muito bem, aí na verdade Alexandre de Moraes acabou pegando uma síntese, porque isso faz parte, né, de um relatório, ele tem que dizer o que um disse e o outro disse, mas ele pegou uma síntese do que disse aí a Procuradoria-Geral, que é representada pelo Paulo Gonet. Depois ele fala também sobre as defesas de Bolsonaro, aquelas ilustrações todas. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é muito mais importante, você deve ter acompanhado de alguma forma isso, né, pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, pelos sites, pela internet. Vão ouvir opiniões, né, tanto dos nossos entrevistados quanto sua, telespectador, porque eu acho que isso é mais importante. Nós aqui em Goiás estamos vendo com os nossos olhos o que está acontecendo lá fora, e eu acho que isso é muito mais importante. Vamos lá. Badião, eu quero ver você. Posso tratar por você, né? Claro, Essa é uma amizade de 50 anos aí, e somos, não é tanto quanto a Mauri também, e outros também que vêm ao programa, mas eu quero saber o seguinte, que tese, como professor, você tem sobre como será o futuro desse julgamento que está previsto para ir até dia 12 de setembro? Vai dar em quê? Esse será um julgamento anulável, vai ser anulado, vamos voltar a estaca zero, porque o réu não teve nota de culpa, ele foi indiciado sem a nota de culpa, que foi sendo criada por uma narrativa do Procurador-Geral da República, baseado num relatório da Polícia Federal também tendenciosa. Nós vamos ter isso aí. Eu queria só deixar bem claro para você, telespectador, que os juízes, os ministros do Supremo Tribunal não têm vitaliciedade. Eles não são vitalícios no cargo. Eles poderão ser exonerados pelo Presidente da República ou pelo Senado Federal ad nutum, porque eles não têm vitaliciedade. Quem tem vitaliciedade só tem o ministro que tem, do Superior Tribunal Militar. Os outros não têm, do STJ, do TST, do Supremo Tribunal, não tem vitaliciedade. Eles estão lá durante a vigência do cargo. Se o nosso Senado resolver impeachment, e deveria ter sido feito isso há muito tempo, porque tem vários pedidos no Senado Federal, ele não tomou providência até hoje. Ele chega, nem vou falar o nome do presidente do Senado, ele chega dizendo, se 81 assinaturas fiéis pediu o impeachment do Xandão, eu não faço. Você não faz por quê, rapaz? 81 vai ter a sua assinatura também. Isso é o fim do mundo. Então, quero deixar bem claro que durante a CPI do 8 de janeiro, foi pedido ao Dino um vídeo que ele não quis oferecer à CPI. Um vídeo onde mostra
que lá no meio dos bandidos quebrando o pau, tinha o diretor da CGI estava lá, assessor de Lula, estava andando lá no meio dos bandidos quebrando. Aquilo lá não veio o vídeo para presidente do partido, porque era do PT. Ela não queria condenar ninguém, ela queria simplesmente fazer o papel de teatro, de circo, como foi feito. Houve a CPI inocentou todo mundo. Inocentou porque ela presidiu, ela não insistiu para que viessem os vídeos que condenam aqueles que realmente pedrejaram, estragaram, quebraram a coisa pública. Porque o povão está na porta do quartel, estava lá inocente, depois veio subindo para ver o que aconteceu. Eles não quebraram nada e foram condenados. Isso é o fim do mundo. Tá bem. Deputada Mauri, mesma pergunta para o senhor também. Vai terminar em que esse julgamento? A condenação de Jair Messias Bolsonaro. É o que eles querem. Tudo que eles estão armando, essa construção dessa falsa narrativa, dessa pouca vergonha que, infelizmente, a justiça, ou devo dizer, a injustiça desse país vem fazendo. É vergonhoso. É vergonhoso nós perdermos a esperança com quem deveria resguardar a Constituição brasileira. O STF hoje é desacreditado. E tudo começou através deles, quando descondenaram o maior ladrão desse país. É como se eu cometesse um crime aqui em Goiânia e fosse pego lá em São Paulo, fosse condenado, e aí eu viesse para Goiânia e alguém derrubasse todas as minhas condenações, que ao meu julgamento tem prova que eu cometi o crime, que eu matei, que sei lá, que eu tivesse feito, mas porque foi feito o julgamento em um local errado, foi desfeito todo o julgamento e eu fui colocado em liberdade. Foi isso que aconteceu com esse presidente. E continua acontecendo nesse país, porque nós temos, na sua maioria, uma Câmara Federal e um Senado acovardado. É isso que vocês são, na sua maioria. Nós temos um presidente da Câmara Federal que quebrou todos os acordos que fez dentro da Câmara Federal, que não quer pautar sequer a anistia. Nós temos um presidente de um Senado, que é o Alcolumbre, que diz que se tiver 81 assinaturas ele não vai pautar. É vergonhoso o que nós estamos vendo. Se nós tivéssemos realmente representantes legítimos desse país, o STF, na sua maioria, já teria sido cassado e alguns ali já estariam presos. É onde eles merecem estar. O senhor pretende um dia ser representante legítimo do povo goiano lá no Senado? Claro. Nós temos uma eleição no ano que vem, onde será escolhido 2 senadores. E eu acredito, sim, que nós precisamos de senadores, não só em Goiás, mas em todo o Brasil, que representem a vontade de um povo. Nós precisamos de senador que tenha o saco roxo. Não é de senador que fica em cima do muro, que foram eleitos na cacunda de Bolsonaro como deputados federais e cheguem lá, se acovardem, se vendam ao sistema político que vem acontecendo nesse país. Como é que seria o senhor no Senado, numa eventual candidatura e vitória sua? Como é que seria o senhor no Senado? Primeiro, o senhor iria de chapéu, né? Não vai abrir mão. Eu seria no Senado, porque eu sempre fui. Já tem no Congresso um xará de chapéu seu. O que eu sempre fui. Tá. Quando fui vereador, quando fui prefeito, como deputado. E opinião? Como é que o senhor seria enquadrado dentro de um Senado com essas opiniões fortes que o senhor tem? Da mesma forma que eu sou enquadrado aqui dentro da Assembleia. Sou respeitado pela maioria dos deputados, claro, que os que não gostam de mim são de esquerda, eu quero que eles vão para o meio do inferno, estou um pouco me lixando para eles. Eu sou o que sou e o meu posicionamento sempre será o mesmo. E eu acho, acredito, tenho certeza que se nós tivermos agora a nossa eleição mais importante no ano que vem é para senador. O país tem que votar em senador que realmente seja direito. Não votem nesses canalhas políticos da esquerda. Não votem, pelo amor de Deus. O nosso país está passando por essa situação justamente porque muitos estados elegeram políticos que não merecem representar o povo, que defendem essa bandidagem aí que nós estamos vendo nesse país. Tá bem, aqui o Naziozênio Rezende mandou a seguinte mensagem: quero dar os parabéns para o Amauri. Tem muita gente que não gosta, mas tem gente que gosta. Mas os que não gostam, a maioria é vagabundo. Como eu disse aqui, eu quero que se explodam. Tá bem, vamos lá. Eu quero colocar agora, vou falar com a Azaf agora, o nosso inteligentíssimo coordenador, corte de imagem, aquela coisa toda, combinar com ele aqui no ar agora. Azaf, a lauda número 7, por gentileza, porque nós temos uma fala aqui também do governador Ronaldo Caiado, que está em Minas Gerais hoje, foi participar de alguns eventos lá. Ele deu uma entrevista
algumas emissoras de TV, e dentre elas a TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, que é co-irmã, como já se dizia antigamente, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A gente requisitou, o pessoal gentilmente cedeu essas imagens para nós, e ele fala sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Veja o que diz governador Ronaldo Caiado. Neste momento, ao se julgar um presidente da República, normalmente se deveria ser julgado dentro do pleno do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Para que fosse dado todo esse espaço, toda a condição de cada ministro do Supremo poder debater sobre o assunto. Agora, o que cabe a nós, cidadãos, é nós aguardarmos essa decisão que virá do julgamento das 8 pessoas que estão sendo julgadas e que iniciaram hoje. Quanto ao futuro deste assunto, isso aí sim será um momento de debate no cenário político de 2026, para as eleições de 2026, onde essa matéria estará na pauta de como nós queremos, a partir de agora, pacificar o Brasil. Dá para mim. Pois é. O senhor quer falar sobre isso? O quê? Eu quero dizer para o Brasil todo que, ao ver Ronaldo Caiado se posicionar contra o que está acontecendo no Supremo Tribunal, porque deveria ser julgado no pleno e não numa turma, nós estamos vendo ali uma pessoa que realmente tem solução para os problemas nacionais. O grande drama nosso, você viu agora, tem 4, 5 dias, que Tarcísio está envolvido para derrubar o PCC, prender os bandidos do PCC, está ali desesperado tentando fazer isso, e aqui em Goiás nós já fizemos. Limpamos Goiás. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sabe muito bem como fazer. Tirar a politicagem de dentro da Secretaria de Segurança Pública, tirar a politicagem de dentro da Polícia Militar. Ele conseguiu fazer isso no momento que ele deu poder aos policiais militares, aos delegados de Polícia Civil, para que eles pudessem agir com toda a firmeza, com todo o caráter, com toda a condição de fazer as coisas acontecerem aqui em Goiás. Ele tem esse remédio para o Brasil. Deus o proteja, Deus lhe dê força, e nós todos, como povo goiano, nós acreditamos muito em Ronaldo Caiado. Ele tem que levar isso aí para o Brasil. É o remédio que o Brasil está precisando, mandar esses bandidos que mexem com droga e para o inferno. O lugar deles é no inferno. Deputado Amaury, fala de Caiado. Eu ouço muito aí a oposição criticar o governador Ronaldo Caiado, dizendo que o governador Ronaldo Caiado é de esquerda. Ninguém nunca combateu a esquerda nesse país como o governador Ronaldo Caiado. É simples. Só ele fazer uma das coisas que ele fez no Brasil, ele fazer igual ele fez no Goiás. Em Goiás, o discurso dele é ou o bandido muda de profissão ou muda de Goiás. O discurso vai ser o mesmo. Ou o bandido muda de profissão ou ele tem que mudar do Brasil. E aí inclui essa bandidagem, essa turma do PT, que ele sempre combateu. Verdade. Eu dou até o meu testemunho, né? Porque a primeira entrevista, e ele já disse isso muitas vezes em público até, a primeira entrevista que Caiado concedeu nessa área política foi a mim, há 40 anos, desde quando ele começou nessa carreira política. E o tempo todo em que eu fiz entrevista com ele, só ouvi realmente ele criticar muito, combater muito a esquerda. Ele nunca mudou, esse perfil dele nunca mudou. E pelo jeito não vai ser agora que vai mudar. Ainda mais que ele está empenhadíssimo nessa disputa presidencial. Vamos lá, telespectadores. Paulo César Ricardo da Costa, região noroeste de Goiânia. Gosto muito da forma como você conduz entrevistas, imparcialidade, objetividade. Obrigado, Xará. Ele quer fazer uma pergunta para o senhor, deputado. Como é que o senhor, ele fala sobre currículos agora, ele quer comparar o seu currículo com o currículo de Alexandre de Moraes, que segundo ele tem um currículo vasto, extenso e tal. Com que argumento o senhor quer contestar e enfrentar Alexandre de Moraes? Deixa eu falar para você, diploma se compra, caráter não. Talvez o que eu tenha ele nunca vai ter na vida dele. Eu nunca teria coragem de condenar, prender pais e mães de família simplesmente para atingir um objetivo político que é prender Jair Messias Bolsonaro. Talvez para você, papel, estudo, tenha muita influência. Para mim, caráter pesa muito mais. Mas, provavelmente, para vocês que defendem ladrão. Tá e bem. currículo por currículo, o seu presidente é um semi-analfabeto. Põe ele para fazer uma provinha do EJA comigo. Vamos lá, Miguel do setor Ana Clara, que em Goiânia, que votou em Bolsonaro em 2018, e depois
critica o fato de que durante a pandemia ele deixou muita gente morrer, sem contar apoiar golpe. Direito eu também sou. E ele é contra o Supremo julgar depois de tanta farpa entre ele e o Supremo. Mas não sei se poderia ser julgado na justiça comum. Sou leigo, aí conto com as informações de vocês sobre isso, professor. O senhor que é professor nessa área. Nessa história de Bolsonaro ser julgado lá pelo Supremo Tribunal Federal, a partir do momento em que ele não cometeu crime, durante o momento em que ele estava no poder, assim como aconteceu também com um dos réus que estão sendo julgados nesse processo agora, nessa etapa, por que ele tem que ser julgado pelo Supremo? Por que não por instâncias inferiores? Daí, a verdade é isso. Ele não tem mais o cargo de presidente da República, ele não tem privilégio para ser julgado pelo Supremo. Tinha que ser para a primeira instância. Começar lá embaixo na primeira instância. Mas, primeiramente, alguém tinha que ter entregado para o Bolsonaro uma nota de culpa. Que é nota de culpa? Você disse por que está prendendo. Por que você vai indiciar? Não, eles foram criando uma narrativa mentirosa, com apoio do delegado da Polícia Federal, foram criando uma narrativa, essa narrativa foi evoluindo, foi para a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República representa perante o Supremo Tribunal contra o tal golpe, que ele não sei que golpe é esse, até agora eu não vi, porque o golpe que eu conheço seria com a Força Armada, seria o tanque na rua, seria tropas na rua, derrubando, prendendo. Não vi golpe nenhum. Eu vi, na verdade, reuniões constantes, todas as reuniões que o Bolsonaro fez, até com embaixadores de outros países, foi considerado um golpe. Então, eu queria realmente dizer para você, telespectador, que está alguma coisa errada. Ele não tem privilégio para estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal avocou um tal de fake news, depois essa fake news derivou para esse processo de golpe, então está tudo na mão do senhor Alexandre de Moraes de uma forma totalmente torpe, rompendo com todos os princípios penais do nosso país. Tá bem, vamos lá. Eu acompanhei, né, durante o dia o julgamento, né, de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, e ao mesmo tempo fui monitorando também os sites, principalmente, né, que atualizam em tempo real tudo o que está acontecendo. E um desses sites, não vou nem dizer o nome, não é preciso, mas, enfim, o título dessa matéria, de capa, inclusive, a principal matéria desse site, entre aspas, quando o presidente convoca cúpula militar, golpe está em curso, diz o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Quer dizer, então um presidente, eu pergunto, é crime um presidente convocar a cúpula militar? Qual dos senhores dois pode me dizer? Não, ele nomeou um diretor da Polícia Federal e o Supremo impediu. É privativo do presidente de nomear o diretor da Polícia Federal. É privativo do presidente reunir com a cúpula do Exército, quando ele quiser reunir. Ele anistiou Daniel Silveira. Ele anistiou. Daniel Silveira. E o Supremo caçou a anistia dele. E aí Lula vai lá e anistia José Dirceu. Aí pode. Não, Cabral foi condenado a 400 anos de prisão e está em casa hoje. É um país da pouca vergonha, da canalice. Outra frase também que me chamou a atenção, eu até printei aqui para ser fidelíssimo ao texto. Esse site aqui, que até para encontrar, pelo menos tem um equilíbrio bastante grande, também usa aspas para pegar um trecho da fala do Barroso, do Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. A frase do Barroso é a seguinte, aspas, vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Ele é presidente do STF. Ele também disse, derrotamos o bolsonarismo. Isso tudo saiu de dentro do STF. O que nós estamos vendo, eu vi uma sátira que é perfeita. O cara falando, agora nós vamos ouvir aqui no tribunal a vítima Alexandre de Moraes. Agora nós vamos ouvir o acusador, o promotor Alexandre de Moraes. Agora, tudo é Alexandre de Moraes. Ele é relator em todos os processos que acusa Bolsonaro. Ele se diz vítima, se diz que foi de um suposto atentado, onde ele iria também ser enforcado na praça pública. Que loucura é essa? Que loucura! Amauri, tem um princípio que derruba todo esse processo, da isenção do magistrado.
O princípio da isenção do magistrado ele é fundamental para que ele continue presidindo os autos. Assim como derrubou Sérgio Moro. Claro! Sérgio Moro caiu por quê? Por causa do princípio da isenção. Então, Lula não podia nem ver o enterro do neto dele, não pôde nem ver o enterro do filho dele. Lula não podia sair da prisão, nem um palmo para fora da prisão. Está acontecendo com o Bolsonaro, tem que ficar em casa preso, tem que ficar ali. E até cogitaram colocar um policial dentro da casa de Bolsonaro. Isso é o fim do mundo. Fim do mundo. Mas quem está segurando esse Alexandre? O telespectador tem que perguntar. Quem está segurando esse processo todo? Quem está dando força para que o Lula, para que o Alexandre de Moraes, para que o Supremo Tribunal faça essa parafernália toda e rasgue a Constituição, pisa em cima e não acontece nada com eles? Ali nos Estados Unidos tem uma briga muito grande. Fica a pergunta. O senhor já concluiu? Vou concluir agora. Tá. Lá nos Estados Unidos tem uma briga muito grande entre o Trump e o Bush. O Bush embora do partido de Trump, republicano, mas ele é inimigo declarado de Trump. Então, ele é quem está financiando, através do dólar, da sua corruiola toda, essa baderna que você está vendo. Mudou alguma coisa das eleições? Ô, Mauri, você está pensando, vamos para a eleição de 2026, com as mesmas urnas, com Alexandre de Moraes, vice-presidente do Supremo, você quer ganhar a eleição? É por isso que o Tarcísio está correndo. O Tarcísio está fugindo, porque tem eleição ganha em São Paulo. Ele não é bobo. Ele não vai enfiar a cara na eleição para presidente da República, porque a carta está marcada. Foi do mesmo jeito da outra eleição, vai isso acontecer agora. Cadê o voto impresso? Cadê o voto impresso? Por que não querem? Não vai ter. Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Foi aprovado você... na CCJ do Senado dias atrás, né? O voto impresso. Mas não chega mas não lá. vai caminhar. Vai ter que passar ainda pelas comissões. Vai ter que não passar. vai caminhar. O que eu quero falar diretamente com você, que é eleitor desse governo corrupto e canalha, desse ex-detento, desse descondenado, que não foi absolvido de nenhum dos seus crimes. Simplesmente o julgamento que ele teve, que foi condenado, foi anulado. E aí? Porque ele tinha mais de 70, quantos anos? 70. Aí de 70, aí não podia. Tudo armação, um golpe descarado. Eu quero perguntar para você, defensor desse ladrão e que acusa Bolsonaro, que não é condenado e acusado por um crime sequer enquanto foi presidente. Não conseguiram. E aí tentaram jogar para ele um crime de um suposto golpe que aconteceu quando ele não era mais presidente. Depois da eleição, que para mim não tem explicação essa eleição, que ele foi eleito aí aos olhos de vocês, Bolsonaro ainda foi presidente por 2 ou 3 meses. Se ele quisesse dar golpe, ele daria com o poder na mão. E aí eu pergunto mais para vocês, que defendem ladrão. Vocês estão felizes com essa roubalheira no INSS? O maior roubo da história desse país, se não for do mundo. E que até agora, nenhum vagabundo, nenhum ladrão foi para a cadeia. E o Senado e a Câmara Federal estão votando ali a CPMI. Nenhum deputado do PT quer a CPMI do INSS. É essa turma que vocês defendem. Vocês, que são eleitores desse cara, defendem gente que defende o aborto. Matar uma criança, como foi morta há poucos dias atrás, com 8 meses na barriga da mãe, que já tinha até nome por esses canalhas defensores de aborto. Vocês defendem quem defende a liberação de drogas nas portas das escolas, como já está acontecendo, porque defenderam que 50 gramas de maconha pode ser carregado aí no bolso. Vocês defendem tudo o que nós repudiamos, que provavelmente até mesmo vocês não concordam, mas vocês votam em quem defende isso tudo na nossa nação. Então vocês não são eleitores desses canalhas, vocês são aliados de bandidos, porque como eu costumo dizer, bandido, ladrão não tem eleitor, bandido, ladrão tem aliado. É isso que vocês são, que defendem esses canalhas e acusam Bolsonaro de um crime que nunca aconteceu. Boa noite, meu nome é Giovanni, moro em Aparecida de Goiânia. O que nós temos que entender é o seguinte, que o governante, seja de direita ou de esquerda, tem que governar para o povo e não para classes. Povo é formado por pessoas de direita e de esquerda. A partir do momento em que a pessoa assume o poder, ela tem que entender que ela governa quem votou nela e quem também não votou nela. Perdão de telespectadores, eu vou correr porque o tempo já está indo embora, né? E eu estou muito feliz com essa volta, porque o telespectador não perdeu o caminho, né? Não perdeu o endereço, não, nós estamos aqui. O Boa Noite Goiás e outros programas que nós temos aqui na TV Brasil Central e também na TV Alego, TV Assembleia Legislativa,
que abrem espaço, né, para as discussões, para debates, para entrevistas, para opiniões, como a gente está abrindo no programa de hoje. Tá bem? Então não perca os demais programas que nós temos aqui. Meio-dia tem a Danusa Azevedo, 10 da noite, terça, quarta e quinta tem o Rafael Vasconcelos, tem esse programa aqui, tem como é que é? O Mundo em Sua Casa Mundo pela em Sua manhã. Casa, tudo pela manhã. Tudo pela manhã. Quer dizer, tem vários programas jornalísticos. Desculpe, né, de repente passei por algum que não falei, mas é a correria para não deixar de atender você, telespectador. Vamos lá. Temos mais uma fala também do governador Ronaldo Caiado, feita lá em Minas Gerais e cedida a nós pela TV Assembleia de Minas Gerais. Ele fala sobre os atos de 8 de janeiro e reafirma que se ele for eleito presidente, eu vou deixar que ele diga qual vai ser o primeiro ato de Caiado se ele for eleito presidente da República. Vamos ver. Eu já deixei com muita clareza e reafirmo aqui a minha posição. O meu primeiro ato como presidente da República vai ser promover anistia ampla, geral e restrita a todos de 8 de janeiro. E a partir dali fazer como Juscelino Kubitschek fez, anistiando a todos, pacificando o Brasil e sendo um grande estadista, como foi desenvolvendo o país de norte a sul, de leste a oeste. Então essa é a minha situação clara, mas já dizendo a você o que eu penso e o que eu farei chegando à presidência da República. É a primeira vez, né, que Caiado fala isso. Tarcísio Freitas parece que aprendeu com ele, né? Também anda dizendo isso. O Tarcísio está imitando agora o que o Caiado fez. Ele está buscando prender 1.000 postos de gasolina, quase 50 usinas foram tomados dos seus donos pelo PCC. Ele não, o álcool sai direto da usina, direto para o posto de gasolina, não paga imposto. Até porque o frete, o caminhão, os caminhões de entrega também são tudo deles. Então, o que Tarcísio fez? Está fazendo justiça. Está pegando e prendendo, mas os 6 maiores bandidos vazaram daqui, foram avisados por alguém que haveria isso, e aí o PCC está dominando. Mas o advogado principal do PCC hoje é o senhor Alexandre de Moraes, que tem assento no Supremo Tribunal, o Comando Vermelho. O senhor afirma isso? Claro. Por quê? Porque ele foi advogado do PCC durante a vida toda. Mas ele já conseguiu lá na Justiça em São Paulo uma indenização por conta de um advogado criminalista também ter dito isso dele, a mesma coisa. Ele precisa me processar. O senhor quer que ele faça Claro, isso? ele trabalhou comigo na Consulex durante 20 anos. Que ele faça, me chame para o processo. Moraes? Claro, ele foi meu colaborador na revista Consulex durante 20 anos. Consulex, Lex. a maior revista jurídica do Brasil. Ele trabalhou com o senhor? Não, ele foi colaborador, mandava os artigos dele, eu publicava. Ele me conhece muito bem e sabe que eu estou falando a verdade. E eu consigo provar por A mais B que ele também está em conluio com essa pouca vergonha que está aí hoje. E se não fosse ele, não teria essa pouca vergonha que está aí hoje, porque nós temos que acabar com isso. O Brasil tem que recuperar de novo a dignidade, a honra e o trabalho. E eu espero resolver através da eleição de Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado tem tudo. Agora ele precisa costurar mais, né? O governador tem que costurar mais, tem que costurar, tem que visitar, como ele está fazendo agora. Tem que ir aos estados costurando para que nós possamos ter um candidato em ampla condição de ganhar a eleição. Deputada Mauri Ribeiro, que é do partido do governador, União Brasil. União Brasil, que na federação com o PP, Partido Progressistas, a federação anunciou, os dois partidos anunciaram hoje que agora é uma determinação deles, da direção nacional dos partidos, desses dois partidos que formam essa federação, que integrantes desses dois partidos que ocupam cargos no governo federal vão ter que entregar os cargos, inclusive no governo federal de Lula, né? E tem prazo até o final do mês para fazer isso. O senhor considera que isso vai acontecer, que integrantes do seu partido que ocupam cargos vão aceitar essa determinação? Porque se não aceitarem, podem ser até expulsos do partido. Mas o senhor acredita que isso vai acontecer? E mais do que isso, acredita que com essa decisão, o seu partido, juntamente com o PP, eles vão dar um novo olhar para Ronaldo Caiado? Claro, não tem como o governador Ronaldo Caiado, um pretendente candidato aí a presidente desse país, que vem combatendo e criticando muito o governo federal, o governo do PT, ao qual criticou a vida inteira. Não tem como o partido dele estar dentro e fazendo parte desse governo. É como nós costumamos dizer, não é uma mula boa de sela, é um cavalo trotão e que gosta de dar de bunda. Então está passando a hora, né, do União Brasil, do PP, descer desse cavalo, dessa mula sem cabeça.
Tá bem, vamos lá, correndo para atender telespectadores. Tem um aqui que tem um nome dele no perfil, Calugi, seria isso mesmo, DDD 64. Vamos lá? Mensagem dele. Tem que ter 10, 12 Maurício Ribeiros desse aí em Goiás para representar o estado de Goiás no Brasil. Obrigado. Fico feliz. Como eu disse, tem muita gente que não gosta. Os que não gostam, a maioria é de esquerda e gosta do que não presta. Mas quem gosta do correto, eu tenho certeza que eu represento. Tá bem, DDD 64 é Mato Grosso, para aquela região? Não, 64? Goiás. Aqui, interior, né? Interior de Goiás. Interior. O Luciano Elvésio mandou mais uma mensagem. Obrigado, Luciano. Ele diz o seguinte: como disse Stalin, e aí já uma função para o nosso professor, me mostre o homem e eu direi o crime. Stalin disse isso? Me mostra o homem e eu direi o crime. Tem uma frase dele sobre isso. E ele diz o seguinte: o STF está cheio de comunistas na ideologia, mas ganha e gasta como ferrenhos capitalistas. Disse a frase, como é que é? Disse aí a frase Stalin ou do comandante da polícia stalinista da época. Ah, sim. Alguém naquela época ela teria dito essa frase. É mais ou menos isso, professor? O senhor que é um mestre? Na verdade, o que Stalin fez, lamento profundamente, o que ele matou de gente, o que ele trucidou de gente, esse cara não tinha nem que ter o nome dele escrito na história. Tinha que ser apagado da história, porque todo genocida, para mim, ele tem que ser apagado da história. Ninguém tem que referir nem a estuprador, nem a latrocida, nem a ladrão. Enfim, para mim, eu quero deixar bem claro, eu tenho uma posição, eu luto pela pena de morte. Para mim, bandido bom e bandido morto, enterrado em pé para não ocupar espaço. E nós não temos que dar guarida para bandido. Se você for no mundo muçulmano, experimenta levar 10 gramas de cocaína. Vai no mundo muçulmano, você vai cobrar juros de alguém. Banco muçulmano não cobra juro. Como nós estamos pagando 90% de juros aqui no Brasil e estamos quebrando o agro com juro pesado. Eu gostaria de fazer um programa só sobre Vamos isso. fazer? Vamos fazer um programa. Até porque os juros, os juros não foram regulamentados na Constituição. Claro, não tem na Constituição. O artigo 92 da Constituição foi revogado. Se foi revogado e não colocado no substitutivo, não tem que cobrar juros no Brasil. Quem paga juros porque é bom, é um assunto que a gente guarda para os próximos programas. Sim, deputado, rapidinho, por favor. Não, só ia falar uma fala rápida aqui. Eu tenho um amigo que foi fazer um empréstimo agora no Banco do Brasil, organizou documentação, fez tudo, valor de 350 mil reais. Foi lá, comprou o gado, que era 350 mil reais, e enrolaram. Ele foi lá agora, não só vai sair 140 mil, porque é o que tem. Nós não temos dinheiro aqui no Banco do Brasil. E agora ele já comprou os boizinhos. Mas o que eu quero dizer Bota os boizinhos na porta do banco. Me mostre algum produtor rural que conseguiu ter acesso ao Plano Safra. Esses vagabundos fazem para propaganda de se aumentou milhões, bilhões aí no Plano Safra, mas não tem dinheiro. O dinheiro não chega na ponta no produtor, porque não tem. Tá bem, deixa eu perguntar ao Azaf aqui, né? Aqui não tem segredo, né? Quando a gente quer saber das coisas, não fica mandando recadinho, falando baixo. Azaf, essa é a matéria 11. Tá ok? Posso chamar? Cadê o Azaf? Azaf é nome bíblico. É nome bíblico, né? É que cuidava dos cantores, né? Nos templos, né? Aquela coisa toda, né? Não é isso? Azaf, vamos ver então essa matéria que fala sobre conexão empresarial, que é um assunto que acabou levando o governador Ronaldo Caiado até onde ele esteve, que a gente pegou as falas agora em Belo Horizonte. Vamos ver. O encontro com empresários e políticos aconteceu no Centro de Referência do Queijo Artesanal em Belo Horizonte. Na edição de setembro, o evento recebeu o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para discutir temas relevantes sobre o presente e o futuro do Estado e do Brasil. Ele esteve acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado. É um momento especial da nossa campanha, porque eu sei a importância e a relevância de Minas Gerais numa decisão de uma eleição nacional. Tem um famoso dito popular que quem ganha em Minas, ganha no Brasil. O Conexão Empresarial é promovido pela VB Comunicação, Revista Viver Brasil, Jornal O Tempo e blog do PCO, do jornalista político Paulo César de Oliveira. Todo mês temos um almoço com uma figura importante, como o de hoje com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um dos nomes em potencial candidato à presidência da República.
Daí a importância de ter aqui um número razoável de empresários que ficaram ouvindo o governador, que hoje é considerado um dos estados mais eficientes do país. Durante a palestra que aconteceu junto com o almoço, Caiado comentou sobre o atual cenário político brasileiro e sobre as conversas que tem mantido com os governadores da direita que também pretendem disputar a corrida presidencial. Com 4 pré-candidatos, todos nós teremos o nosso eleitorado e aquele que chegar ao segundo turno, qualquer analista político minimamente conhecedor da política brasileira sabe que nos outros 21 dias do segundo turno nós teremos uma migração para aquele que for o ungido a ganhar a presidência da República. O deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Gustavo Santana, destacou a importância de receber Ronaldo Caiado em BH. A oportunidade dos mineiros poderem escutar uma experiência de um homem público renomado, um homem que tem uma seriedade, uma gestão e é um homem capaz de mudar esse Brasil e consertar a nossa nação. Pois é, Caiado em Minas, né? A gente só lembrava aqui Terra de Zema, que é o pretendente também. Importante essa presença lá e o reconhecimento, como a gente viu. O Caiado está fazendo o seu papel, está rodando todos os estados. Nós estivemos em Salvador quando ele foi declarar aí que era candidato a presidente. É um homem, é um estadista e já provou isso em toda a sua história política. Também o Calugi, que mandou aquela mensagem elogiando o senhor, mandou o complemento. Agora ele é de Rio Verde. Rio Verde, que é terra do agro também. Um abraço, né? Calugi. Obrigado. É o terra do agro. Vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, gente, para encerrar. O que é isso aqui? Enfim, que horas são? 20h27 já, e eu vou ter que encerrar. Mas eu quero um último recadinho seu, professor. Primeiro dizer que foi um prazer muito grande revê-lo e recebê-lo aqui no programa também. Último recado, seja sobre o julgamento de Bolsonaro, seja sobre política, seja sobre o que o senhor quiser. Nós vamos assistir à nulidade desse processo imoral, irresponsável e que está prejudicando o país. Ele vai ser anulável, ele é anulável, porque quem preside é arqui-inimigo de quem está sendo julgado. Então não tem como continuar com essa farsa vai cair. Eu tenho certeza que a mudança da presidência do Supremo Tribunal vai nos dar um presidente novo que vai suscitar isso em pleno e no Tribunal Pleno, com o apoio de Trump, nós vamos ter uma mudança muito séria nisso aí. Ok, intervenção dos Estados Unidos? Claro! É? Ele considerou, o Barroso não pode usar Esteves, não pode ter cartão de crédito, não pode trabalhar com banco, e já está o bem dele lá, a casa que ele comprou, o apartamento que ele comprou lá de 22 milhões, já está guilhotinado, ele não pode usar Esteves. A maioria dos membros do Supremo, da primeira turma do Supremo, não pode nem viajar para o exterior. Bem, assunto para um próximo programa que eu convido o senhor também para vir participar. Deputado Amaury Ribeiro, pela União Brasil. Prazer em recebê-lo também. Obrigado por ter vindo. Paulo, Palavrinha muito final. Obrigado, senhor Badião. E eu quero dizer a todo o povo de Goiânia, a todo o povo de Goiás, 7 de setembro, nós estaremos todos na rua. O povo de bem, o povo que defende a nossa liberdade e a nossa democracia. Aguardo vocês domingo nas ruas de Goiânia. Está dado o recado. Uma mensagem final aqui do José Leal, de Goiânia. Ele diz o seguinte: esse Amaury Ribeiro é 10, achei um programa excepcional, parabéns. Tá vendo? Obrigado. Como diz o senhor, tem gente que não gosta. Mas tem vagabundo que não gosta, mas tem gente do bem que gosta. Obrigado a você, telespectador, obrigado pela companhia, um grande abraço. A gente volta nesta quarta-feira, tá bem? Um abraço a todos, até lá.